Checagem de fones de ouvido, lado esquerdo, lado direito. Na aula passada a gente viu que quando atritamos dois materiais diferentes, como por exemplo o âmbar e a lã, esse processo de atrito faz com que elétrons saiam de um material e vão para o outro. A gente pode ver muitos exemplos disso no nosso dia a dia. Acho que o principal deles é quando a gente está vestindo alguma roupa de lã, por exemplo, e na hora de tirar essa roupa de lã a gente escuta alguns estalos. Esses estalos são descargas elétricas. Por quê? A lã contra o tecido da camiseta ou até mesmo contra a nossa pele, no processo de atrito tem uma troca de elétrons. Ou seja, elétrons saem de um corpo e vão para o outro. No momento que a gente tira a lã, esses elétrons tendem a voltar para o corpo de origem. Por quê? Porque esse corpo de onde saíram os elétrons ficou positivamente carregado. Os elétrons são atraídos por essa carga positiva e pulam, entre aspas, de volta para onde está a maior concentração de carga positiva. E o que a gente escuta nada mais é que o som dessa descarga elétrica. Essa atração entre cargas elétricas de sinais opostos ou a repulsão de cargas elétricas de mesmo sinal, a gente chama de força elétrica. E nessa aula a gente vai estudar essa força elétrica um pouco mais a fundo. Antes de tudo, a gente precisa saber que força elétrica é especificamente a força entre duas cargas elétricas. Uma carga elétrica só não pode ter força elétrica. O que acontece é que uma carga exerce força elétrica na outra carga. E como a gente já sabe, se essas duas cargas tiverem sinais opostos, ou seja, uma positiva e uma negativa, a força é de atração, e quando elas têm mesmo sinal, por exemplo, duas cargas positivas ou duas cargas negativas, a força entre elas é de repulsão. Agora, o que define a intensidade dessa força? Para explicar, a gente vai ter que representar essas cargas elétricas. Então a gente vai adotar esse som para carga positiva e esse som para carga negativa. Ou seja, sempre que você ouvir esse som, a gente está falando de uma carga positiva no centro. E sempre que você ouvir esse som, a gente está falando de uma carga negativa no centro. Aqui então um exemplo de uma carga positiva do lado esquerdo. E aqui um exemplo de uma carga positiva do lado direito. Agora uma carga negativa do lado esquerdo, uma carga negativa do lado direito. Agora uma carga positiva na parte de cima. Agora uma carga positiva embaixo. Negativa em cima, negativa embaixo. E esses vão ser os nossos códigos. Para explicar então os fatores que afetam na intensidade da força elétrica, vamos começar com duas cargas de sinais opostos, uma do lado da outra, uma positiva e uma negativa. Para começar, a gente vai assumir que essas duas cargas estão fixas nesse lugar, ou seja, elas não vão se mexer nem com força elétrica nem com nada, estão presas ali. Mesmo sem poder se mexer, essas duas cargas vão sofrer força elétrica. Uma exerce força elétrica na outra. E essas forças elétricas são de mesma intensidade, ou seja, a positiva faz uma força na negativa e a negativa faz a mesma força na carga positiva. Aqui então a força sobre a carga positiva e aqui a força sobre a carga negativa. Bom, as duas cargas estão nessas posições aqui. Agora a gente vai aproximar elas um pouco. Quando a gente aproxima as cargas, a força entre elas aumenta. Esse aumento acontece da seguinte forma. Se a distância entre elas for reduzida para metade da distância original, a força aumenta 4 vezes. Se for diminuída para 1/3, aumenta 9 vezes. Se diminuir para 1/4, aumenta 16 vezes. Ou seja, a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Para simplificar, se a gente vai dividir a distância por 2, a força vai aumentar 4 vezes. Se a gente diminuir a distância por 3, a força vai aumentar 9 vezes. É sempre esse número que a gente está usando para dividir ao quadrado. Então, por lógica, se a gente aumenta a distância entre as cargas, a força vai diminuir. Então agora eu vou afastar bastante as cargas e a gente vai ver como que fica a força entre elas. A regra do inversamente proporcional ao quadrado da distância continua valendo. Se eu dobro a distância entre as cargas, a força vai diminuir 4 vezes. Se eu triplico a distância, a força diminui 9 vezes. Se eu quadriplico a distância, diminui 16 vezes e assim por diante. Outra coisa que vai influenciar na força elétrica é a quantidade de carga. Quanto maior forem essas cargas elétricas, maior a força que uma exerce na outra. E uma coisa muito importante aqui é o seguinte:
sempre a força que uma carga faz na outra é igual. Então, se eu tiver uma carga muito grande e outra muito pequena, a força que a grande faz na pequena é igual à força que a pequena faz na grande. Então, se eu aumentar só uma dessas cargas, a força entre elas já vai ser maior. E se eu diminuir apenas uma, já vai ser menor. A unidade de carga elétrica é o Coulomb. Coulomb é o sobrenome do cientista Charles Coulomb. Foi o cientista que descobriu como que funcionava a força elétrica, quais eram os fatores que influenciavam nela. A equação para o cálculo da força elétrica é chamada também, em homenagem a ele, de Lei de Coulomb. Bom, para finalizar a Lei de Coulomb, a gente precisa saber que o outro fator que influencia na intensidade dessa força, além da quantidade de carga e da distância entre essas cargas, é o meio no qual estão essas cargas. Por exemplo, a força elétrica entre cargas dentro da água vai ser muito menor do que a força dessas cargas no ar. Então, a gente diz que o ar tem uma constante eletrostática maior do que a água. Já que a gente já está com esses códigos das cargas elétricas na cabeça, vamos fazer alguns experimentos com essas cargas. Primeiro, vamos pegar duas cargas positivas e a gente vai colocar elas relativamente próximas uma da outra. E agora a gente vai soltar essas duas cargas. Elas vão sofrer uma força de repulsão de acordo com a lei de Coulomb. Agora a gente vai pegar uma carga positiva e uma negativa e colocar cada uma em um canto. E a gente vai soltar as duas para ver o que acontece. Soltando as cargas, elas são atraídas uma em direção à outra de acordo com a lei de Coulomb. Essa força não necessariamente vai ser de um lado para o outro. Por exemplo, se eu colocar uma carga em cima da outra, ou seja, uma um pouco mais para cima e outra um pouco mais para baixo, também vai ter a atração ou a repulsão, dependendo do sinal das cargas. Então, por exemplo, vamos colocar uma carga positiva um pouquinho para cima do centro e uma carga positiva um pouquinho para baixo do centro e ver o que acontece quando a gente solta essas duas cargas. Soltando as cargas, a que estava mais para cima foi jogada para cima e a que estava mais para baixo foi jogada para baixo. E para o último exemplo, eu vou largar uma carga negativa lá em cima e uma carga positiva lá embaixo para a gente ver o que acontece. Elas são atraídas uma em direção à outra. E com esse exemplo a gente termina a aula de hoje.